ser breve, no máximo 2h30. Já estou preparando a carne, grita. Mas é brincadeira. Fique em paz, irmão. Eu vou fazer uma oração agora, você não vai ter sono. Amém. Glória a Deus. Eu dormi a tarde inteira. Então está liberto. Senhor, nós te agradecemos. Obrigado pela tua palavra. E que teu Espírito fale sempre do jeito que Ele quer, na forma que Ele quer. E revele às pessoas o que tu queres, Senhor. Que todos nós possamos crescer no entendimento da tua palavra, para que possamos, Senhor, permanecer nesse governo, permanecer, Pai, nesse governo de luz, permanecer na luz, permanecer nesta fé. Senhor, ensina-nos, abre os seus olhos para que vejam, e em nome de Jesus, que sejam instrumentos, sejam multiplicadores, Senhor, para que vidas conheçam o teu nome, para que, Senhor, possam pregar e falar com autoridade, quando o teu Espírito falar com eles, que eles aprendam, Pai, o que tu tens falado aqui em nosso meio. Ensina-os da tua forma, ensina-os, Senhor, em nome de Jesus. Eu repreendo toda a forma que venha se manifestar de espíritos malignos para tentar impedir o entendimento. Nós proibimos a ação deles sobre os ombros e sobre a cabeça e sobre qualquer região do corpo. Aquilo que venha por dor, cesse. Aquilo que venha por mau pensamento, por distração, eu ordeno que saia em nome de Jesus. E que o Senhor fale e que o seu povo ouça a sua voz, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Ele o declara tudo aquilo. Então ele saiu dos teus ombros. Vamos lá então orar a palavra. Vamos falar a palavra. Isaías 61:1. O Senhor Deus me deu o seu Espírito, pois me escolheu para levar as boas notícias aos pobres e me enviou para animar os aflitos e para anunciar a libertação aos escravos e liberdade para os que estão em prisão. O que nós estamos falando em Isaías 61? O que nós vamos falar aqui é firmar definitivamente, depois de 200 vezes falando sobre trazendo à existência o invisível. Por que nós temos que aprender a trazer à existência o invisível? Porque não tem sentido Jesus colocar o seu Espírito em nós e a gente ser árvores improdutivas e nós não sermos capazes de produzir frutos, de repetir o mínimo daquilo que Ele fez. Porque tudo que Deus quer é que a gente viva, tenha experiências poderosas nele, para que as pessoas creiam naquilo que Deus faz na sua vida e aquilo que Deus faz através da sua vida, na vida dela. É necessário. As pessoas não aprenderam a ver o invisível acontecer e trazer o que está no invisível para a existência. É uma questão de visão. A fé sempre vai operar no invisível. A fé não opera no visível, ela opera sempre no invisível. O fundamento da fé é sempre o invisível. Então o povo, eles creem em Deus e não vê. Eles não veem, mas creem, é o invisível. E é necessário que aqueles que querem se aproximar de Deus e ter experiências com Deus têm que crer. E ponto, é uma decisão de fé. Eu quero ver Deus. Você não pode nem chegar perto, talvez, no sentido de visão. Porque Moisés chegou perto, bem perto, um pouquinho só. E a glória de Deus resplandeceu nele, que ninguém poderia nem olhar para ele. Deus disse: se eu passar ali naquele cantinho, que se eu passar totalmente, que você derrete. É como o sol, tentar se aproximar do sol. É uma glória muito grande, mas ele vai se revelar a nós. Um dia estaremos juntinho com ele, mas não nesse corpo carnal. Esse corpo carnal vai ser destruído, ele vai morrer, ele vai acabar. Mas nós receberemos um corpo espiritual capaz de suportar a glória de Deus, de poder estar perto e vê-lo na sua totalidade. Você vai ser preparado para isso. Mas enquanto isso, você tem que viver pela fé. E isso é uma decisão. Você tem que crer em Deus pela fé. E se você não quiser crer em Deus, não tem problema, é um problema que vai ser seu. Mas se você quer se aproximar de Deus e ter experiências com Ele, é pelo invisível que você vai ter. E Ele se manifesta. Quando nós trazemos do invisível as coisas de Deus para o visível, Deus fala com as pessoas e com você através das suas obras. É uma forma de se falar. Além dos dons espirituais que eu estou falando,
de alguém ter visão, ou de alguém ter revelações, ou de alguém ter discernimento de Espírito, além de revelações da palavra, além das formas, as multiformas que o Espírito Santo se manifesta. Ele fala através das obras. Só que as obras que ele manifesta dependem do posicionamento da sua igreja. A igreja que você congrega, a plaquinha da igreja, aquela plaquinha que com o vento cai, aquela plaquinha que se vir uma bomba numa guerra explode. Deus depende de uma igreja que não é uma plaquinha tão frágil. É uma igreja que tem poder. É uma igreja que é viva e que recebeu uma marca de um sangue muito caro, pago preço de cruz. Foi um preço alto para que essa igreja fosse marcada com um poder invisível, mas que materializa coisas poderosas. Porque Ele nos chamou, Isaías 61, nos deu o seu Espírito. Não foi de bobeira, irmão. Não foi para dizer que você é mais um crente, mais um número dentro de uma igreja física, dentro de uma plaquinha. Deus te deu o Espírito com propósitos, e propósitos maiores do que você está imaginando. Ele disse o que aqui em Isaías? O primeiro propósito, ele falou o quê? Portadores de notícias. Fala comigo, eu sou portador de notícias. Segundo, ele disse, para dar ânimo e esperança aos aflitos. Não é isso que está lá em Isaías 61? Depois ele disse, trazer libertação a escravos do pecado e trazer libertação aos prisioneiros. Não é isso que está dizendo Isaías? Então não é só receber um Espírito para esquentar banco de igreja, é para ser útil. Temos que estar ligados na videira que é Jesus, e Ele disse para que vós deis frutos, porque quem não der frutos será limpado, cortado e jogado no fogo, porque não tem utilidade para Deus crente que não quer compromisso, que não quer ter atitude de fé, que não quer aprender com Deus a viver aquilo que Ele quer que você viva, a estar no lugar que Deus quer que você esteja, para Ele operar maravilhas, para Ele te usar, para que o Evangelho seja conhecido naquele lugar. Aquele lugar não é só na igreja não, no seu trabalho. Deus te quer naquele trabalho, Deus te quer naquela escola, Deus te quer naquela rua, Deus te quer perto daquele vizinho que você não gosta, Deus te quer às vezes em cantos que você não quer, mas se você aprender a ouvir a voz do Espírito, então você vai entender que aonde Deus te quer, Ele quer cumprir o propósito dEle, Ele quer manifestar as obras dEle, porque foi para isso que Ele te escolheu. É um propósito bem maior do que ficar falando em línguas dentro de uma igreja, ou ficar dizendo coisas, e as pessoas aplaudindo as suas profecias, ou as pessoas aplaudindo a sua pregação. É bem maior do que isso. A visão de Deus vai muito além de tudo isso que você imagina. É muito mais. É o que diz lá em 1 Coríntios 2,9, que Ele preparou todas as coisas. Ele preparou as coisas que os ouvidos não ouviram, os olhos não viram, e não chegou ao coração do homem. Ele preparou coisas invisíveis e poderosas, coisas maiores ainda que você não sabe, coisas grandes, que a palavra diz aqui é o 33, o 3, que diz coisas grandes que não sabes. Mas a igreja tem que se dispor, mas não é a igreja de plaquinha que cai, é a igreja que é você, que está de pé quando tem fé. A igreja que quando abre a boca há vida e há poder que se manifesta para cumprir os propósitos pelo qual o Espírito de Deus foi posto dentro de você, que é para o que? Trazer libertação, boas notícias. O mundo clama, o mundo tem sede por boas notícias. A gente baseia pela televisão, a gente senta para ver notícias, só desgraça. Você imagina a gente que conhece Jesus, que pode desligar e orar e ouvir o louvor e ficar mais tranquilo. Imagina as pessoas que não têm aonde buscar boas notícias. Qual as boas notícias que ela tem? É desgraça atrás de desgraça. Mas nós temos a palavra de Deus ao nosso favor, que nos dá esperança, que nos faz olhar um outro ângulo da vida, que nos faz enxergar uma coisa maior do que os homens na terra conseguem enxergar. É muito limitado os sonhos humanos. Deus tem um sonho sempre maior, uma visão, se podemos chamar de sonho, bem maior do que o seu. Você está pensando numa casinha, Ele já está pensando no condomínio ali. A visão é ampla, e Deus quer te ensinar a viver, porque Ele tem uma necessidade, que você se prontifique a produzir frutos. A terra, como nós lemos sobre a visão de trazer o invisível, em Marcos 4,26, a palavra do Senhor diz o quê? Que a terra é a responsável para produzir. E quem é a terra? É você. Jesus é a fonte, é a palavra a fonte. Jesus é a fonte, o agricultor, mas você é a terra.
E Ele lança a sua semente, os seus propósitos. E Ele quer você no lugar certo, para que Ele possa cumprir os seus propósitos. Você tem que estar atento e pronto, tem que aprender a ouvir quando o Espírito fala e entender o que Ele quer fazer ali, naquele lugar onde você está. Para você parar de brigar com o homem, para você parar de insistir em técnicas erradas, para você parar de ficar se martirizando ou sofrendo, sem ter que sofrer e sofrendo, produzindo sofrimentos, por falta de entendimento na palavra de Deus. O povo era escravo e queria continuar escravo no deserto. Porque disseram, melhor é quando estavam no Egito. Uma mente cativa oprime, uma mente cativa impede o povo a viver aquilo que Deus deu como promessa. E Deus te preparou para viver promessas. Promessas são palavras liberadas ao seu favor para produzir coisas maiores do que você imagina, para trazer à existência as coisas poderosas em Deus, para que as pessoas creiam, assim como você tem crido nele, e não para vir esquentar banco de igreja. Não é isso que Ele quer pessoas dentro de uma igreja. Nós reunimos porque é uma forma de se organizar para poder fazer a colheita, né? A gente colhe e põe um celeiro e põe lá nossos resultados. É uma forma de encontrarmos as pessoas e de cuidarmos delas. Mas não é exatamente isso que Deus quer. Deus quer as pessoas no mundo, lá no trabalho dela produzindo, falando de Jesus, ajudando pessoas contritas, pessoas deprimidas, pessoas que estão escravizadas por desejos de pecados carnais, escravizadas por desejos de demônios que aprisionam. Quando ele diz cativos, algemados, e ele diz prisioneiros, prisão. Tem situações que é produzida pelo pecado, pelo próprio pensamento humano, pelos próprios desejos humanos são tentados. Mas tem coisas que são demônios puros, dominando já os seus desejos, que a pessoa não consegue se libertar, mesmo crendo às vezes, mesmo ouvindo a palavra, ela não consegue. E ali precisa vir a visão do reino, de um governo de autoridade, para poder ministrar sobre essa pessoa, e ela receber uma palavra não de uma teologia morta, mas uma palavra viva que vem do Espírito, que jorra da tua boca, que jorra do teu ventre, que jorra de dentro de você para fora, e não de uma teologia que está do lado de fora, mas de uma palavra viva que está do lado de dentro, que quando aberta a tua boca ministra e cura, e liberta e opera maravilhas. Mas você tem que aprender a ouvir o Espírito e trazer em existência aquilo que Deus já preparou, naquilo que é invisível. A fé sempre vai trabalhar naquilo que é invisível, e tudo que Deus preparou está no invisível para se tornar visível. E quando se torna visível, é uma forma de Ele manifestar a sua glória e falar para as pessoas sobre o que Ele é e o que Ele faz. Não é assim que a gente fica, às vezes, contente quando a gente recebe algo grande, quando a gente recebe um milagre de Deus, recebe uma resposta de Deus, a gente fica maravilhado, e a gente glorifica a Deus. E Ele quer isso. Continue, não na sua vida apenas, mas que as pessoas que estão lá, os cativos estão esperando, os prisioneiros estão esperando, pessoas estão presas à bebida, ao vício, à droga, ao pensamento de morte, de suicídio, à pornografia, toda espécie de malignidade, aguardando alguém que quebre as suas algemas, aguardando que alguém que venha quebrar as suas cadeias, arrancar os demônios que aprisionam essas pessoas. E é você que foi escolhido, sou eu, somos nós, como igreja na igreja. Amém? Amém. Deus. Veja só, vamos lá ler então Pedro 2, ou 1 Pedro, capítulo 2, essa foi boa. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real e nação santa. Pedro 2, 9. O povo adquirido, para que anuncieis a grandeza daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Para isso fomos eleitos. Ele te elegeu. O sangue de Jesus te elegeu. O perdão dos teus pecados não foi só para dizer que você é bonitinho ou bonitinha, ou porque Deus te ama e você é uma coitadinha. Não, foi um preço de sangue para te eleger como participante de um governo, o governo de Deus, o reino de Deus, fazer parte de uma geração santa, não gerada por homens, não produzidas por mentes humanas, mas produzidas pelo Espírito,
gerada por uma visão espiritual e não carnal, gerada por desejos que vêm do coração de Deus para a salvação e não para a destruição. Ele diz: vocês foram eleitos. E ele disse mais do que lá no versículo 9, ele diz: vocês foram chamados para um governo sacerdotal. Sacerdote. Você é sacerdote. Você é uma autoridade estabelecida dentro de um governo de sacerdotes. Você é sacerdote. Você é chamado na Bíblia de embaixador. Você é chamado na Bíblia de filho de Deus, de príncipe. Você é representante do reino. Você é a igreja que Deus quer usar como governo. Quando a palavra disse, é o Espírito dizendo, quando a palavra disse que Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais e nos fez assentar com Ele nas regiões celestiais, é que nós estamos no mundo invisível, pelo sangue, pela fé que temos no sangue do Cordeiro, estamos colocados em um altar, colocados, em um trono, reinando com Cristo. Somos sacerdotes porque o sangue nos purifica, porque somos santificados, porque Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Estamos fisicamente ligados à terra, mas espiritualmente estamos governando com Cristo, ainda vivos nessa terra. Então, enquanto estamos ligados com Cristo, estamos governando com Ele sobre uma terra. Estamos no reino da luz, eleitos para um governo que é o governo de Deus, o reino da luz. Mas de vez em quando as pessoas se desligam da sua fé, esfriam na sua fé, abandonam os princípios, não querem ouvir o Espírito Santo. Então é um momento que, de ver ele estar ligado no governo, ele desce para o governo humano. E o governo humano, a Bíblia diz, é trevas. O governo humano é trevas, é escuridão, é falta de entendimento, é egoísmo, é destruição. E nós descemos para o governo e ficamos aqui debatendo com os homens, guerreando com os homens, sem visão espiritual. A igreja foi colocada para estar no mundo espiritual, sentado com Cristo, ainda que vivendo na terra, escuridão. Ainda que em meio à treva. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Vocês foram colocados no meio de uma escuridão, da falta de entendimento dessa geração, para trazer a luz da palavra de Deus, para trazer manifestações dos atos, como diz aqui, poderosos em Deus, trazer à existência aquilo que os olhos não viram e o coração dos homens ainda não conheceu, mas Deus preparou para aqueles que o amam. E você foi escolhido como sacerdote para isso. Então, há um de reforço para vocês: continue crendo. Você tem que estar de pé. Deus não fala com quem para na beira do caminho para chorar o passado. Deus só fala com homens e mulheres de fé que não voltam atrás, mas vão para o alvo, segue adiante, segue para o alvo, se põe de pé e anda. Ele diz ainda: quando se sentir fraco, saiba, digo fraco, sou forte, porque a graça, a misericórdia de Deus nos alcançou e se renova em nós a misericórdia de Deus todos os dias. Ele te ama, Ele te quer de pé para produzir. Então os governos dos homens são trevas, mas nós somos eleitos para o governo de luz. Vamos ler lá em Efésios para entender. Se fomos eleitos para um governo de luz, toda vez que você desce para o seu mundinho, aqui na terra, você está no mundo espiritual, orando, cheio de comunhão, sabe? Está em casa orando, está falando em línguas, está sentindo uma presença gloriosa. Você está no trabalho orando, você está em comunhão com Deus, você sente a presença gloriosa. Então ali você está governando aquele lugar. Você está governando. Como posso dizer que você está governando? Porque você está tendo o poder de Deus capaz de interferir naquele lugar e de influenciar aquelas pessoas naquele lugar. Você pode mudar a história daquela empresa por causa da sua presença naquele lugar, porque você é o governo na terra. Quando você está ligado no Espírito, com o Espírito Santo, no embrião da fé, atento à voz do Espírito, você está governando com o Espírito, como luz em meio às trevas. Então você está exercendo naquele lugar que você estiver o poder de influenciar e de interferir. Você pode interferir. Você tem poder de Deus para interferir.
no meio da doença, no meio da tristeza, no meio do desespero, no meio do desemprego. Você tem um poder nas mãos. Ele te deu esse poder, Jesus. Ele te deu o nome dele para exercitar essa autoridade. Ele te deu o sangue dele para você exercitar essa autoridade. Você pode. Você é a igreja que o Senhor escolheu. E ele disse que quando nós descemos das regiões celestiais, nós vivemos apenas sob o governo humano, sobre visões humanas, e ficamos guerreando homem contra homem. Mas quando nós nos posicionamos na vida espiritual e estamos atentos à voz do Espírito, nós governamos na terra, porque a autoridade nos foi dada quando nós somos luz no meio das trevas. Estamos ligados no trono de Jesus. Mas quando nós esfriamos em nossa fé, abandonamos os nossos princípios, os nossos preceitos da palavra de Deus, então nós descemos, saímos da região celestial e passamos a ter visões humanas e lógicas apenas. Não conseguimos entender mais o poder que opera a fé no mundo espiritual. Precisamos estar atentos, que Jesus não veio nos estabelecer, colocar no Espírito, para ficarmos sentados no mundo físico, esperando as coisas acontecer. Ele te levantou, Ele te escolheu para viver coisas gloriosas, coisas maravilhosas, para produzir na sua vida e na vida das pessoas, no meio das trevas, poder transferir esta luz, resplandecer a luz de Deus, no seu trabalho, aonde quer que você esteja. Você foi escolhido, para isso você foi eleito. Não foi eleito para o governo de bobeira, foi eleito para exercitar autoridade como sacerdote. Sacerdote intermediador da palavra, intermediador de Deus, entre Deus e os homens, de ter a capacidade e o privilégio de ouvir o Espírito Santo e poder falar para as pessoas aquilo que o Espírito fala com você, através da sua palavra em sua vida. Há uma batalha espiritual que foi travada. Então os eleitos, ou os governantes eleitos, aqui está cheio de embaixadores, de governantes, de governadores, que foram eleitos por Cristo. Amém. Autoridades aqui está reunidas. Amém. Glória a Deus. Ninguém não mudaria isso, fale pouco, mas isso é autoridade. Isso é autoridade estabelecida. Né? Glória a Deus. Menos. Aí o joelho, né, fica melhor, aí você é exaltado. Mas é mais você é autoridade. Você foi escolhido para estar aqui exercendo autoridade. E veja só, a batalha espiritual está travada. Foi eleito para exercitar autoridade, mas há uma batalha espiritual. Efésios 6, vamos lá para Efésios 6. Estou sendo mais breve, irmão. 6:11 está dizendo: revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes permanecer firme contra as ciladas do diabo. Não é brincadeira. Há um governo do outro lado. Pois não é contra a carne e o sangue a sua luta, que temos que lutar, mas sim contra principados, contra potestades, contra príncipes deste mundo, governantes deste mundo, de trevas, contra hostes espirituais. Então não é só contra homens, é contra espíritos, não é contra governos humanos corruptos, não é contra homens corrompidos, não é contra pessoas que estão te odiando por você ser um crente ou por você ser uma pessoa de Deus. Não é contra essas pessoas, apesar dessas pessoas muitas vezes serem usadas por demônios para tentar te impedir de dar fruto em algum lugar. Às vezes a gente fala, a batalha é contra o sangue, porque você não pode querer se vingar daquela pessoa. Mas muitas vezes nossas resistências não é demônios, é espíritos humanos que se põem ao nosso caminho para tentar contra a nossa vida. O governo, ele fala aqui de principados, e ele fala príncipes do mundo, nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, havendo feito tudo, permanecer firmes, tomando sobre tudo, repete bem, tomando sobre tudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também
o capacete, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A batalha está travada. Amém. A batalha está travada. Amém. Então o governo está estabelecido, mas você tem uma batalha a ser travada. Alguém quer impedir isso? Alguém quer impedir que o seu governo na terra, onde Deus quer que você esteja, Deus às vezes quer que você interfira naquela família, aquele seu vizinho, Deus quer que você interfira naquele trabalho, Deus quer que você interfira às vezes naquela rua, ou naquele bairro, às vezes, para você orar por aquele bairro, ou aquela rua que está cheia de prostitutos que você amaldiçoa, ou que está cheia de noia que você amaldiçoa. Ali talvez Deus te quer ali orando por aquela rua, interferindo sobre aquele curso de destruição que está, de governo sobre aquela rua, sobre aquele vizinho, sobre aquele trabalho. Você é o único governo que pode impedir o governo das trevas se expandir. E é ali que Deus te colocou. Então há uma batalha, você viu em Efésios, que não é fácil, não é contra lógicas humanas, é contra forças invisíveis que se organizam e que facilmente te enganam se você for analisar as coisas pela lógica humana. Você vai simplesmente olhar para aquela pessoa e dizer, ela não presta. E se você olhar nos olhos espirituais, você vai ver os motivos reais que está escravizando aquela pessoa. E aí você vai ver que não é uma questão de prestar, é uma questão de libertar aquela vida. E que às vezes tem que se orar e se expulsar demônio daquela pessoa. E tem que orar para que Deus cure aquela pessoa, para que Deus abra os olhos dela para entender a palavra de Deus. E não é apenas uma questão de julgamento humano. Então a batalha está travada e ele vem dizendo, vocês precisam entender que os eleitos têm que estar revestidos das armaduras de Deus, estar revestidos de armas espirituais para combater as forças espirituais que se organizam. Aí ele citou aqui, eu vou dizer, de 3 importantes armas, ou armadura, partes dessa armadura, que eu chamo de armas, que você deve ter. E uma das 3 partes que ele diz, nesse versículo, entre o 16 e o 17, ele fala que o primeiro é o quê? O escudo da fé. E depois ele fala do capacete da salvação. E depois ele fala da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, se você quer o eleito, que é o governador, que é a autoridade de Deus no mundo, quer experimentar o poder dessa autoridade que Jesus te deu, então esteja posicionado na fé. Você tem que estar na fé. É um estado, não é um sentimento. A fé não é um sentimento. A fé é um estado de convicção. E você tem que cuidar desse estado. Você tem que zelar para que a sua mente, o seu espírito não desequilibre o posicionamento sobre o que é ter fé, sobre o que é que você decidiu crer. E se você decidiu crer na palavra de Deus, então você está decidido a crer no poder que opera no invisível. E isso é desafiador aos homens que seguem a lógica. É desafiador ao homem que segue a lógica do curso natural. O mundo de trevas segue um curso natural. E é desafiador. Então, se você quer entender, a fé é o primeiro. Posicione a sua fé. Essa fé que vai e não vai, é meio complicada isso. Tiago disse que isso não leva você a lugar nenhum, não tem resultado algum. A fé que fica meio capenga, meia manca, não tem, ao mesmo tempo eu acredito, ao mesmo tempo eu duvido, não tem parte com Deus. Não tem como sustentar, isso não são armas. Isso é escudo furado. A pessoa está não sabendo usar o escudo baixo, a pessoa está com o escudo na mão, mas está pesada demais a fé. Ela põe de lado, assim, de pôr na frente. Posicionar a fé é estar convicto daquilo que Deus estabeleceu na sua vida, daquilo que Ele te deu, para você trazer a existência na sua vida e na vida das pessoas. Então a fé é uma das armas poderosas, que é o escudo que você foi armado, nas partes da sua armadura, que não deixa de ser uma arma de defesa e de ataque. E ele diz, e o capacete, que é a certeza da salvação, que é nada mais do que entendimento da graça. Saber que você pertence à graça, ter convicções de que você está na graça de Cristo e não abrir mão da sua salvação. Não deixar com que ninguém lhe confunda ou venha colocar culpa, medo sobre você. É estar posicionado na sua salvação, na certeza de que você é salvo pela fé, na graça de Cristo.
é estar revestido do capacete. E ele disse que o último seria a espada do Espírito. E a espada, ela volta de novo para a fé, porque ela é cortante, ela tem o poder de operar as palavras da tua boca. Quando é gerada por fé, ela tem o poder de cortar, o poder de fazer efeito, o poder de destruir obras do diabo, o poder de destruir obras de espíritos humanos, o poder de operar maravilhas, coisas que não existem passarem a existir. Então essas 6 coisas são importantes. Repete comigo: fé, salvação, fé, salvação, conhecimento da palavra. Eu preciso orar a palavra, eu preciso estar atento à voz do Espírito e falar a palavra. Então, quando eu vou num lugar e algo está me faltando, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu sempre lembro de versículos que às vezes nem faz muitos anos que eu não li, que faz tempo que eu li, quer dizer, muitos anos que eu li, e vem na minha mente situação de guerra, é onde eu lembro: o Senhor é aquele que luta as minhas guerras, o Senhor é quem faz acontecer, nada é impossível para Deus, tudo é possível que crer, Ele pode mais do que eu estou pedindo ou pensando. São palavras que, quando nós vamos lá no encontro que eu chamei embrião da fé, o Espírito vem de encontro a você, porque você começa a ir para a presença de Deus, e Ele vem falar com você, e quando Ele olha para você, Ele começa a falar o que Ele espera encontrar em você, é a fé. Mas como Ele vai encontrar em você fé se não houver palavra? Tem que haver palavra, tem que haver meditação na palavra. Jesus disse: vocês erram porque não conhecem o poder de Deus, nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então vocês erram porque não leem, porque não meditam. De dia e de noite, ele diz para Josué: se possível, escreva nas paredes, ponha placas para você lembrar da minha palavra. De dia e de noite, incula essas minhas palavras, mas ponha no teu coração para não te esquecer de que o Senhor é Deus, para na hora da batalha você estar pronto. Você é um governador que está preparado para interferir e influenciar neste mundo de trevas, mas tem que estar pronto. Revista-se com a armadura, revista com as outras partes da armadura, mas não se esqueça dessas principais: a fé, a graça, que é a salvação, e a salvação que é revelada através da graça de Cristo, e a palavra de Deus na sua boca, no seu coração. Não se esqueça. Hebreus 11 agora, versículo 1, diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem, porque por elas os antigos alcançaram bons testemunhos. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Versículo 6, ora, sem fé é impossível. Fala para mim: sem fé é impossível. É impossível agradar a Deus. Eu quero intimidade com Deus, mas sem fé. Eu quero intimidade sem ver a palavra. Eu quero intimidade sem proferir a palavra. Eu quero intimidade sem orar. Eu quero intimidade sem precisar confrontar demônios. Eu quero uma intimidade sem ter que batalhar. Eu quero uma intimidade onde o papai pega eu no colo e dá leitinho na minha boca. Tá bom? Não vai crescer, não vai ter experiências com Deus. Vai ficar no banco e frustrado. Mas quando você resolve crescer, desenvolver a sua fé, então você toma a atitude de buscar a palavra, buscar o Espírito e andar na direção daquilo que o Espírito propõe para você. Andar na obediência, em fazer, em testemunhar como portador de boa notícia e exercitar autoridade através da palavra que o Espírito quer gerar na sua boca. Ordenar, interferir através da oração na vida das pessoas, nas causas, nas ruas, na sua própria vida. Então ele diz que a fé é um estado de convicção. Ele diz: a certeza é o firme fundamento. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, das coisas que se esperam e a prova dos que não se vê. Então tem dois tempos que ele vem dizendo aqui. A fé é um estado de convicção, e nós permanecemos nesse estado de convicção quando nós colocamos a palavra de Deus como centro da nossa busca na presença do Espírito Santo. Quando nós buscamos a palavra de Deus,
é onde nós cada vez mais fortalecemos a nossa convicção. Quando não buscamos ler a palavra, nos enfraquecemos. Quando não confessamos a palavra, nos enfraquecemos na fé. Mas quando nós fazemos menção da palavra de Deus, no meio da batalha, como disse Davi, quando ele foi diante de Golias, você vem com as suas espadas, mas eu venho em nome do Deus de Israel, o Senhor de Israel, o Senhor dos exércitos. Então ele estava lembrando daquilo que estava guardado dentro dele. A palavra do Espírito estava dentro. É com a palavra. Jesus disse para Satanás. Satanás tentou ele por várias vezes, mas ele disse: está escrito, Satanás. Jesus combatia o inferno com autoridade da fé, mas cheio da palavra. É escudo e espada na mão. Então fortalecer. Para permanecer na fé, é necessário a gente fortalecer o nosso estado de convicção na palavra de Deus. E como nós podemos ter mais convicção na palavra? É lendo e exercitando no nosso dia a dia essa palavra. É trazendo ela para dentro do nosso dia a dia. Ministrando no tempo chamado hoje e no tempo futuro. Eu creio, Senhor, eu creio que eu estás comigo, tudo posso naquele que me fortalece. Eu estou orando por essa causa, eu vou conseguir porque Deus está comigo. Ele disse que não vai me desamparar. É orar a palavra como tenho procurado ensinar a vocês. Orar a palavra. Senhor, eu creio. Vocês viram aquela listinha, aquele exercício de casa lá? Senhor, eu creio naquilo que está escrito na tua palavra. E ali você está declarando, exercitando a palavra, fazendo ela parte da sua oração. Narabacou declara. Fortalecemos a fé quando ministramos, oramos a palavra de Deus. A fé sempre opera no campo visível, independente dos tempos. Porque aqui em Hebreus 11, Deus falando de tempos. Então ele estava falando de um tempo presente e de um tempo futuro. Quando ele falou do tempo presente, ele disse que a certeza do que não estamos vendo é a fé, das coisas que não se vê, mas existem. Então eu creio em Deus, não vejo, mas Ele existe. Eu creio que as pessoas podem ser curadas na minha frente. Eu creio, já existe cura. Eu não estou vendo, mas se eu crer, Deus pode curar. Deus quer operar no presente. Deus quer manifestar o poder dele no presente. É uma questão de visão. Visão interior, visão espiritual. Quando nós estamos em comunhão com o Espírito Santo, o que a gente recebe dele é visão. E há visões que o Espírito nos traz, que nos dá convicção do tempo, hoje. Ele está dizendo, vai agora até tal lugar e faz isso. Porque é hoje que eu quero operar esse milagre. E há situações que o Espírito diz, persevere em oração. Que daí entra na esperança. Então a fé opera no tempo chamado hoje, e a fé também opera no tempo chamado futuro, quando se trata de esperança. Então você quer fortalecer as suas convicções de fé, então antes, sempre na prática da palavra de Deus, para um tempo chamado hoje, não abra mão, ainda que você não esteja vendo. Hoje eu vou naquele trabalho, aquele chefe demoniado vai me encher o saco, mas hoje ele não vai encher. Por quê? Porque eu vou orar agora, e eu vou entrar naquele corredor, e os anjos vão estar naquela porta, e nenhum demônio vai entrar naquela porta, e aquela pessoa vai estar mais calma, e que a paz do Espírito entre no coração dele, e ele não vai ter força para sequer proferir palavra contra a minha vida, porque a boca de demônios dentro dele vai ser amarrada agora, vai ser impedido de falar contra a minha vida, e hoje eu vou trabalhar em paz. Isso é autoridade de governo. Isso é exercitar a autoridade de governo. Eu já pude ter experiências poderosas onde eu trabalho. E na ponte do Ceasa era o percurso da minha intercessão. Então eu orava para aquele local e já ordenava os anjos que iam na frente de cada cela. Dizia, faz isso, Espírito Santo, faz isso, anjos entram agora, se posicionam, não deixa eles fazerem o que querem. Que os demônios que estão neles, porque é um lindo demônio, que estão neles, não venham produzir violência. Não venha trazer consequências na vida dos funcionários que ali estão e sobre a minha vida. Aí quando eu entrava para trabalhar, era um sossego. Às vezes eu escutava até de prisioneiros dizendo para mim assim, mestrão, parece que o anjo está passeando aqui. Eu ficava meio, eu já meio esquisito disso, né? Eu não sabia se ele tinha bebido cachaça, se tinha cheirado, ou se está vendo o mundo espiritual mesmo. Porque eu via a paz. Quando não, os funcionários diziam, há uma paz aqui, está meio esquisito. Mas o dia que eu esqueci de orar, irmãos,
terrível. Um dia que eu subi a ponte e não intercedia, eu falei, esqueci de pôr os anjos. E os anjos tinham saído. Os anjos ficavam esperando e eu não ordenava, eu não cria, eu não ministrava. Mesmo assim Deus me guardava, mas parece que aquele dia era mais perturbante, era mais complicado, porque eu tinha que exercitar a minha autoridade. E Deus não vai fazer por mim. Ele me deu autoridade sobre a terra. Então quando o governo desce na terra, que somos nós, quando descemos, estamos em contato com o mundo espiritual, estamos assentados com Cristo, mas quando descemos para governar com luz nas trevas, então nós temos que exercitar a autoridade que foi dada a nós pelo nome de Jesus. Deus não vai fazer com você, você tem que ordenar, você tem que orar por aquilo, para que aquilo comece a tomar forma em cima deles. É através de você que Deus quer operar na terra. Amém? Amém. Glória a Deus. O Espírito tem encontrado em você. O que o Espírito Santo tem encontrado em você nas suas batalhas? É uma pergunta, foi à tarde que ele falou isso para mim. Baseado em Marcos 4:26, o embrião da fé. O Espírito vem de encontro a você. O que ele tem encontrado em você? É uma pergunta. Durante a semana, essa semana, o que o Espírito encontrou em você? Durante a semana, o que você fez para ir de encontro ao Espírito Santo? Qual o tempo que eu semeei? Qual o tempo que eu ofereci a Ele para ouvir Ele? Para entender o que Ele queria que eu fizesse, ou quais novas atitudes que eu deveria ter agora essa semana que vem? Como que está a sua batalha? A sua batalha está travada e você está brincando de videogame? É um governo, é uma guerra brava, é uma guerra que não tem fim. O único fim dela é quando Jesus voltar. E é de pessoas que te odeiam, demônios te odeiam, espíritos malignos te odeiam. Você que começa a conhecer a palavra de Deus, ele te odeia dobrado. E ele está disposto a destruir a vida dos crentes e qualquer pessoa que venha falar de Deus. Ele odeia. Então não é brincadeira a sua batalha. Quando você está no meio da batalha, você é governante, eleito por Deus, glória a Deus, sou sacerdote, tenho autoridade, eu posso interferir aí. Mas a batalha espiritual está travada, Efésios 6. E não é contra homens. A maior parte da guerra é contra espíritos e organizações de governo do escuro, das trevas, da ignorância humana da palavra de Deus, que luta para destruir a vida das pessoas. E você foi incluído para interferir. As armas poderosas contra as ciladas do diabo, em que nossas batalhas espiritual existem armas poderosas nessa batalha, que é muito maior do que pode, digo assim, que impressiona o governo de Satanás, que resiste. Satanás, dificilmente ele resiste. Eu digo para você assim, olha, você pode não ter o chinelo da armadura de Deus, você pode não ter o cinto, você pode não ter a calça, você pode não ter o blazer, você pode não ter o carro, o cavalo, mas uma coisa que não pode faltar é fé, graça e conhecimento da palavra. Não pode faltar. Agora ele diz de atitudes que a fé produz, de armas poderosas que a fé produz. Está no versículo 18 de Efésios que a gente leu. A gente leu até o 17, mas no versículo 18 ele está dizendo, vamos lá ler, com toda a oração, orando em todo o tempo no Espírito, e para o mesmo fim, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo e para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica. Mateus 22:29, Jesus disse: porém respondeu, errais, não compreendemos a Escritura e nem o poder de Deus. Então em Efésios, a palavra vem nos orientando, que além de estarmos revestidos, ele finaliza dizendo, há uma arma que você pode usar poderosa, que une a fé, que une a graça e que une a palavra de Deus, que é a oração. Ele fala em oração, orar, vigiar e orar. Vigiar é o espírito estar pronto, estar atento. Quando você conhece a legislação, você está atento. Não passe pelo farol vermelho, que é perigoso. Então você está atento com a legislação, você pode tomar uma multa por infração. Então você está atento, você não vai arriscar a infringir aquilo, que você sabe as consequências. Então o seu espírito está pronto para não vacilar.
Por quê? Porque o inimigo põe armadilha diante de nós, e quando nós vacilamos, descuidamos de atentar ao que o Espírito está falando, quando ele diz perdoa que é melhor, e você insiste na mágoa, insiste no ódio, aquilo pode trazer uma destruição muito grande, porque ele chama de ciladas do diabo. Então uma forma de impedir as ciladas do diabo é você ter uma vida de oração, uma vida de vigilância no Espírito, estar atento com aquilo que você está fazendo, para que não dê lugar, para que não entre numa situação mais difícil do que você está vivendo. Então às vezes é melhor o silêncio diante de certas coisas, às vezes é melhor a palavra branda, é melhor perdoar aquela pessoa, para que o Espírito ali possa operar e você não caia nas armadilhas do diabo, que às vezes ele quer só destruir, ele só quer que você se magoe, se irrite com aquilo e fale alguma coisa de maldição, diminuindo ou xingando aquela pessoa para causar mais destruição. Então a oração, ela é uma aliada da fé poderosa, que pode trazer grandes efeitos contra o governo de Satanás, as ciladas de Satanás. A oração, ele vai dizendo sobre a oração de intimidade, quando ele falou aqui, oração e súplica, orando a todo tempo no Espírito, e olha só, oração de súplica, orando todo tempo no Espírito, para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica. Então ele falando de oração, oração de intimidade, de adoração, de gratidão, oração no Espírito, oração falando em línguas, permitindo o Espírito usar os dons que Ele te deu, de intercessão, oração de falar em línguas, traz a nós habilidades de dons de sabedoria e de revelação. Quando oramos em língua, recebemos o Espírito, inspirações dele, virtudes, que nos traz capacidades de sabedoria, de saber como tomar decisões, de saber a direção e revelações, que são coisas específicas para você fazer ou para você falar. Ele traz revelações do seu Espírito, discernimento. Então quando você ora em línguas, você está permitindo ao Espírito produzir em você sabedoria e discernimento e revelações. Orando a palavra, ele diz também, perseverando com a mente no Espírito, voltado para a palavra de Deus. Orando também em súplicas ou petições pela própria vida, que a súplica é intercessão pela igreja e pelo próximo, para que se estabeleça a vontade do reino de Deus, ou do governo de Deus, da luz sobre o mundo de trevas. Tiago 5,16 diz, a oração fervorosa de um homem, de um justo, tem grande poder e resultados maravilhosos. A oração de um justo muito pode em seus efeitos. Amém? Amém. Glória a Deus. Então a oração é uma aliada. Comece a desenvolver a oração. Revista da fé, revista da certeza da graça, o conhecimento da graça de Cristo, lendo o que Jesus fez por você. Guarde aquilo que Ele te perdoou. Ele trouxe redenção, remissão. Ele trouxe restauração para a sua vida. Guarde o segredo da graça de Cristo. Confirme a sua fé na graça de Cristo. Receba e firme a sua fé nessa convicção. Não abra mão, mas guarde a palavra de Deus. Agora a palavra de Deus tem que fazer parte todo dia da sua vida. Ela tem que ser proferida. Ela tem que ser anunciada diante de cada batalha sua. Ela tem que ser proferida. E uma forma da gente trazer, proferir a palavra é através da oração. A oração é uma forma também de trazermos a visão para dentro do nosso espírito. Cada vez que eu oro por alguma coisa que ainda não vi, e que estou pedindo a Deus, eu estou gerando essa visão dentro de mim. Pela palavra que eu oro, eu estou trazendo a visão de volta, não me esquecendo daquilo que eu devo atingir como propósito ou como objetivo. Em nome de Jesus. Então fique firme. A oração é poderosa para fazer muito mais do que você possa estar imaginando. Uma forma poderosa de fortalecer a fé é a renovação da mente pelo conhecimento da palavra de Deus. Ler a palavra de Deus diariamente. Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então, duas coisas: orar, proferir a palavra, e a terceira, renove a sua mente. A sua forma de conceito sobre as coisas, sujeite o seu pensamento ao pensamento de Cristo, a mente de Cristo. Confronte quando você tem que tomar uma decisão, o que Jesus faria nessa situação? O que Deus pensa sobre isso que eu estou fazendo? E comece a alinhar
a seu pensamento com o pensamento do Espírito, com o pensamento que Deus quer na sua palavra. E você vai ver o sucesso, como a sua fé cada vez mais vai aumentar, a sua convicção de governo, de autoridade na terra vai aumentar. A mente é um princípio fundamental também. É importante você zelar, você alimentar ela da forma correta. Então existem duas formas da mente se organizar. Você pode organizar a sua mente para ser uma mente cativa diante das situações, da adversidade, ou uma mente liberta. Por último, finalizou, esse é o sexto. Mente cativa, em Lamentações 3,18. Está dizendo: digo-vos, pois, já pereceu a minha força, como a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e amargura, do absinto e do fel. Minha alma ainda conservo na memória e se abate dentro de mim. Uma mente cativa é uma mente que sempre se lembra daquilo que está acontecendo de ruim, daquilo que está acontecendo de negativo em torno da sua vida, das pessoas. É a pessoa que ela começa a mastigar aquele alimento, e aquele alimento não tem mais gosto. É como um chiclete que ele mastiga até perder o açúcar, mas ele continua mastigando. Um pensamento errado, um pensamento ruim, um pensamento contrário à palavra de Deus, ela faz com que você se entristeça cada vez mais. Ele aprisiona você a um sentimento de abatimento, de tristeza, de desânimo, que enfraquece a sua fé. Essa é a mente cativa. Tanto que aqui Jeremias dizia: cada vez que eu penso na desgraça que esse povo causou aqui em Jerusalém, eu me entristeço, eu fico mais preso. Então ele disse agora com uma mente liberta. Ele vê agora no versículo 21: torno a trazer isso à mente, portanto tenho esperança. A benignidade do Senhor, que jamais acaba, as suas misericórdias, que não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Agora, uma mente liberta, o mesmo homem dizendo: quando eu me lembro dessas coisas erradas, negativas, quando eu fico focado nos problemas e não na fé, na solução, eu me entristeço, eu entro em depressão. Mas quando eu começo a me lembrar daquilo que me dá esperança, é o que você tem que alimentar a sua mente, daquilo que dá esperança, porque a fé te une a Deus, mas a esperança te faz andar na direção da promessa de Deus. Então ele diz que quando a mente dele começava a pensar no amor de Deus, naquilo que Deus tinha para ele, naquilo que Deus queria fazer no futuro dele, naquilo que Deus era capaz de fazer por ele, no amor de Deus, na fidelidade de Deus, então ele diz: a minha alma, portanto, tomava outra, se alegrava. A minha alma então tomava uma outra direção. Portanto, esperarei nele. A esperança colocava a alma dele de pé, colocava o espírito dele na posição certa, para que a fé dele pudesse ser exercitada. Uma mente pronta para a batalha espiritual. Em Lamentações 3,25, vamos lá para o versículo 25, está dizendo: bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Então repete comigo: bom é ter esperança. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Seremos bem-sucedidos. Amém. Isso é repetido. Seremos bem-sucedidos. Isso é repetido. Seremos bem-sucedidos se alimentarmos a nossa mente com uma palavra de fé, com confiança e esperança. A fé que opera no tempo chamado presente, ela está aliada à confiança em Deus. A fé que opera no nosso futuro está ligada à esperança. A fé na esperança. A confiança define o presente. Se você confia em Deus, então você faz. Se você confia em Deus, então você vai. Se você confia em Deus, então você assina. Se você confia em Deus, então a fé está te movendo convictamente que você pode fazer aquilo no presente, o tempo chamado hoje.
Mas como a fé também, se você não está acontecendo hoje, a fé pode te mover a um sentimento, a um pensamento correto de convicção, de que aquilo não vai acontecer agora, mas vai acontecer agora, num tempo mais próximo. Então você tem que ter essa convicção também. Aí é a esperança. Ele gera a esperança. Não, eu não comprei a casa, eu estou com 50 mil, eu preciso de mais de 200 mil, eu vou ter esses 200 mil. Aí você tem a esperança. E a fé começa a operar por causa da esperança. Mas se eu tenho a confiança em Deus, eu pego esses 50 mil e vou lá e dou entrada na casa e falo para o cara, se eu tenho isso, quero a casa. Aí é a fé, confiando em Deus. Aí você desafia o sobrenatural. Mas é fé. Então o que eu quero dizer, os dois estágios, no presente e no futuro. No presente, confiança exige a fé. E para o futuro exige esperança. E se você tiver um mau pensamento, se você ter guiado por negatividade, por pensamentos maus, por conceitos, diagnósticos humanos, sobre o que você, sobre a sua vida, sobre o que as pessoas acham do seu problema, então você vai ter uma vida cativa, uma mente cativa, que a fé não vai ser fortalecida. Mas se você se renovar no pensamento do que Deus pensa sobre aquilo, daquilo que Deus pode fazer em relação àquilo que você está tendo como problema, então muda a sua mente, ela é liberta, ela começa a ter uma visão da fé, uma visão do invisível, onde ainda que não esteja, vai mudar. Ainda que não aconteceu, vai acontecer. E aí onde você começa a produzir palavras até mesmo sobre isso. Começa a gerar dentro de você. E você começa com convicção a ordenar isso. Aí como governador, toda a autoridade foi lhe dada. Então todos os demônios têm que sair da frente. Então todas as forças humanas têm que sair da frente. E tudo aquilo que não existe tem que começar a existir. Porque o governador, que é você, ordenou com a mente liberta que haja. E Deus te deu essa autoridade quando é para operar na terra. Ele te deu essa autoridade para você, como eleito, como sacerdote, eleito, participante do governo do reino, do governo espiritual e não humano. Glória a Deus. Maravilha por amor, Shai, de mim. Por último, em Romanos 4,16, só vou comentar, está falando de Abraão. Ali está o exemplo de uma vida com fé, com convicção. Ainda quando tudo se mostrava contrário, mesmo no presente, ele creu. Tanto que ele creu que ele andava na esperança. Então ele cria na promessa, mas ainda ele não tinha um filho. Mas nem só por isso ele brigou com Deus. Nem só por isso ele questionou a Deus. Nem só por isso ele abandonou a confiança que ele tinha em Deus. Então a fé de Abraão vivia dia a dia na confiança em Deus e na esperança. Porque a esperança ele falava, eu não estou vendo, mas eu creio que Deus vai me dar. Até que a palavra diz que se cumpriu. Então em Romanos 4 você vai ver um bom exemplo de um posicionamento de um governante. Aquele que está com a sua fé bem estabelecida, uma fé fortalecida. Então quando tudo se mostrava contrário, em vez de Abraão, aqui está dizendo no capítulo 4, aqui, tudo se mostrava contrário, de ver Abraão reclamar, ou ficar dizendo o que ele achava, ou perguntando para as pessoas o que acham do problema, ele ficou na posição, muitas vezes, de silêncio, de oração, de sacrifício diante de Deus, buscando a presença de Deus e anunciando, eu creio que Deus tem o poder para fazer todas essas coisas acontecer na minha vida. Porque se Ele tem me feito prosperar, Ele tem me guardado e me protegido, Ele também é capaz de operar esse milagre de me dar um filho. Mesmo sabendo que a mulher era estéril e que ele já estava velho, não poderia ter. Então ele creu contra a esperança, quer dizer, contra a lógica humana. Ainda que o ser humano fala, já passou, acabou, a esperança que acabou a fase de ter filho, ele falou, não, eu creio, ainda eu creio, porque eu tenho esperança que Deus ainda vai vir e vai operar um milagre. Porque ele era governador, ele era autoridade espiritual. Então ele estava sendo guiado por uma mente liberta. Então cada vez mais ele fortalecia a sua fé, a Bíblia diz, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Amém? Então glória a Deus. Então só para finalizar, eu vou dizer para você tomar posse do invisível pela fé. Como você deve tomar posse do invisível pela fé? Primeiro, responda para mim, quem é você em Cristo? Você tem que ter essa resposta. Sou filho de Deus, sacerdote, embaixador, herdeiro de promessas de Deus pela graça e
revelado em Cristo Jesus. Quem é você em Cristo? A segunda, em quem você tem crido? Tem crido em Deus e no seu poder? Ou tem crido nos diagnósticos humanos sobre as circunstâncias para mudar a sua vida? Isso está no versículo 16, a primeira pergunta. Quem sou em Cristo? No livro de Romanos 4, no versículo 16, o Espírito está dizendo ali para você: quem é você em Cristo? Você tem que saber disso. E depois ele diz assim: em quem você tem crido? Você vai seguir a quem? Você está cheio de fé, depende da fé e da esperança, ou você está dependendo dos homens? Se você depender dos homens, você está esperando a água do lado de fora se mover. Mas se você depender de Deus, você vai ver as águas do Espírito se mover. E isso não é do lado de fora, começa do lado de dentro. A terceira, você está decidido a crer em Deus até o fim? Bom, você quer ver o invisível acontecer, mas você está disposto a crer até o fim? Quer dizer, não importa, Deus, as circunstâncias, nem o tempo, o presente ou o futuro, eu confio e espero em Ti até o fim. Ainda que eu morra, Senhor, até o dia da minha morte, eu morro crendo. Isso é estar com diagnóstico de câncer, sabe? E saber que vai morrer. Aí tem que crer, tem saída. Né? Tem por onde correr. Aí diz, eu vou morrer, mas tem que crer. Então tem muitos que até o fim Deus, eu não nego a minha fé, morro. Outros não precisam de um câncer. Passa mais um pouquinho de tempo, irmãos, está iniciando os princípios de guerra, os princípios, né, da grande tribulação. Então está se organizando uma terceira guerra. Então vamos dizer assim, está um treinamento só. Aí vai se começar perseguições, vai começar a se dividir reinos e povos, e pessoas perseguindo pessoas, nações perseguindo nações, e muitos vão principalmente perseguir aqueles que creem em Jesus, que é o mais combatido. Tanto que para você ver que hoje existe um tempo que se divide no mundo, antes de Cristo e depois de Cristo. Ele veio fazer um marco, uma perseguição muito grande sobre os cristãos. Então não precisa ter câncer, mas vai chegar momentos de que governos vão impor humanos a você e dizer, ou você crê em Jesus, ou você deixa de crer nisso, porque a religião aqui nesse país não vai ser permitida, digo lá, nos islâmicos, seja onde for, ou você nega o Jesus que você crê, ou você morre. E hoje tem acontecido isso, vocês não sabem, mas na Índia, em vários lugares, os cristãos são mortos, porque para eles é blasfêmia dizer que Jesus é Deus. Eles matam. Só vai lá, quer ver se você é crente de verdade? Vai lá. Vai na África, onde o islamismo está tomando conta mais radical. Então eles dizem simplesmente, Jesus é cristão, tá bom. Você não quer se converter ao islamismo? Não. Então você é blasfêmio. Mata ele. Ele está com fogo, você lá vivo. Os feiticeiros te envenenam. Eles odeiam os cristãos. Aí você vai ver que você vai ter que tomar uma decisão mesmo de fé, crer até o fim. Ser fiel até o fim. E crer para adquirir as coisas, trazer a existência, a coisa não muda também. É crer. Ainda que eu morra, eu creio, Senhor. Que se o Espírito gerou em mim que eu vou ter, passa-se 4 anos, passa-se 5 anos, para mim não importa. O que importa é se a convicção ainda está aqui ou não. Porque se ela está, foi besteira, foi coisa da minha cabeça. Mas se elas permanecem, é Deus dizendo, continua. É Deus dizendo, ande como Abraão, ande. Mesmo contra tudo que se mostra contrário. A ciência diz, dá um diagnóstico da sua saúde, não importa. Meu morrer é lucro, meu viver é Cristo. Não importa. Estou com Ele até o fim. Estou com a fé até o fim. E Deus vai te honrar. Tem muita gente de câncer que morre crendo em Jesus. E tem muita gente com câncer que é curado, crendo em Jesus. As águas se movem da forma que Deus quer, a sua soberania. Mas as águas se movem. E a fé é um poder maravilhoso que move as águas de Deus a seu favor. Só essa pergunta. E por fim é, no que você tem passado ou alimentado em sua mente no meio da batalha espiritual? Não enfraqueça a fé, irmãos. Não alimente a sua mente com aquilo que não te dá esperança. Lembre de Lamentações. Não alimente, fortaleça a sua fé pensando naquilo que dá esperança. Não perca tempo, tanto tempo com coisas inúteis
que só alimenta mais desespero e preocupação. Afaste a sua mente, preserve a sua mente, numa mente liberta, não cativa, porque se você conservar a sua mente num ambiente liberto, de pensamento de fé, de coisas boas, de que vai dar certo, de que vai melhorar, é muito melhor. A sua mente vai estar bem, sua alma vai ficar muito mais confortável, vai ficar muito mais tranquila. E quando a alma está mais tranquila, menos perturbada, menos agitada, então a gente começa a entender melhor a voz do Espírito e consegue posicionar melhor a nossa fé. Por isso que é fundamental a mente estar tranquila, estar com ela baseada na esperança e não ficar olhando o passado que foi destruído. Amém. Só isso que eu tenho para dizer. E Efésios 3:20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Efésios 3:20. Muito mais do que você está pedindo ou pensando. Então aqui encerra o resumo. E muitos de vocês entenderam o que eu estou dizendo e vão ampliar isso. E aqueles que não entenderam vão precisar entender, porque estamos entrando em tempos que precisamos ouvir a voz do Espírito e ser guiado para discernir o que nós temos que fazer e aonde devemos estar e o que fazer. Porque há tempos de muitas confusões no mundo, não é confusões políticas não, confusões espirituais, ensinamentos de demônios, ensinamentos de homens, coisas se proferando, se espalhando cada vez de mal a pior, para enganar, para confundir. Então somente aqueles que leem a palavra e buscam comunhão com o Espírito vão ter, pelo Espírito Santo, sabedoria e discernimento para separar as coisas más, aquilo que vem de Deus e aquilo que vem do diabo, para exercitar a sua autoridade como igreja. Você foi escolhido. Eu creio, eu sei que são poucos, mas esses poucos aqui já ouviram. Eu creio que vocês vão ser impactados pelo Espírito Santo no seu dia a dia. E vocês vão ser movidos por um pensamento renovado, uma mente renovada, o Espírito vai começar a falar com vocês. E eu creio que vocês vão ser produtores de riquezas para Deus. Aqui nesse ministério, é isso que eu pretendo ensiná-los, o pouco que eu aprendi, para sermos produtores de riqueza, para que Deus possa nos usar para ir para o mundo, como Jesus disse, ide, e pregar o Evangelho não de palavras apenas, mas de vida, de testemunho vivo e de poder de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, então, em nome de Jesus. Não tem jeito, irmão, você precisa de 1 hora no mínimo. Não posso ordenar. Pergunta para Rita de que hora eu estava, né? Conversando com o Espírito Santo. Faz tempo. Faz tempo. E hoje? Uma presença dele, só um. Até fica assim, antes fica muito tempo sentado. Eu não posso me ouvir. Você não tem. O Espírito tem que falar. Eu tenho que deixar ele falar. Porque vocês têm que ser alimentados, não com teologia, não com blá blá blá. É com aquilo que vem do Espírito. Eu estou dando para vocês o que vem do Espírito para vocês. Então mastigue várias vezes. Tem sido ensinado. Senhor, nós te agradecemos. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu Espírito, Senhor. Obrigado pela vida de cada irmão que venceu e conseguiu vir a esse culto. Obrigado, Pai, porque aqui tu estás. E é tu, Senhor, que estás operando em nós. Obrigado, Senhor, porque tu nos ama. E a tua misericórdia se renova todos os dias. Senhor, ensina a cada um desses governantes que aqui estão, que eles cresçam, amadureçam, que, Senhor, cada vez mais entendam, Senhor, como usar e como ser usado, ó Deus querido, para usar a fé, para produzir. Tu não chamaste o teu povo para serem produtivos, mas para serem produtores. Senhor, ensina-nos, Senhor, amplia o entendimento, o conhecimento da tua palavra, aumenta-nos a fé, dá-nos cada vez mais a certeza das coisas que hão de vir, das coisas que hão de acontecer e daquilo que tu queres que nós venhamos trazer à existência na nossa vida e na vida das pessoas, através do poder da oração, através do poder da intercessão, da súplica, através do exercício da fé, através da oração, Pai. Nos ensina, Senhor,
a sermos governantes nessa terra, através, Senhor, do governo dos céus, possamos governar, usar a nossa autoridade como filhos de Deus, como pessoas escolhidas, eleitas, sacerdotes, intermediadores da palavra de Deus, para levar boas notícias a essas pessoas que nos aguardam. Que sejamos, Senhor, instrumentos, cada um aqui, seja pessoas, Senhor, úteis, está no lugar certo para impedir muitas pessoas se matarem, muitas pessoas destruírem as suas vidas, Senhor querido, de impedir pessoas ficarem loucas por causa da depressão, da tristeza, da falta de esperança. Que cada um de nós possamos estar no lugar que Tu espera nos encontrar para operar a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus, e nós possamos dizer, falar das Tuas obras poderosas, dos Teus atos poderosos, quando nos lançamos, Senhor, daqui para fora, nos aguarda, Senhor, Racamoa, como voo da área, Shaikodiakamoa. Então, Senhor, iremos de encontro, e que possamos estar prontos para entender tudo isso, e, Senhor, praticarmos, para que os cativos sejam libertos, para que as algemas sejam quebradas, e para que possamos glorificar o Teu santo e glorioso nome, Jesus. Teu é o reino, Tua é a glória, para todos sempre, ó Senhor, Rei dos reis, Jesus, o Senhor, o Cordeiro vivo. Nós Te adoramos e Te agradecemos, porque nos elegeste para sermos Teus filhos amados. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Daria como chamaria aqui. Vou dar uma salva de palmas para Jesus. Vou pegar a ceia aí, pedir para mim para ajudar. Pastora Rita.